O Canóbio, e o Canóbio é isso e tá bom demais? Mas eu acho que ele entrega o que ele pode entregar, gente. E eu acho que ele não vai mal. Foi um bom jogo, as duas equipes procuraram o gol o tempo todo, um jogo bastante disputado. Eu volto a repetir, agora nós temos a chance de disputarmos a classificação da próxima fase em frente à nossa torcida. Mas uma peça como o Thiago Silva faz falta, eu ainda acho que ele é instável. O jogo de hoje teve alguns sustos que mostram essa instabilidade ainda ali naquele miolo, mas no frigir dos ovos, ok, venceu o jogo e isso é o que importa. Eu gostei da atuação defensiva do Fluminense, achava que o jogo ia ser mais duro, que o América ia criar mais chances. Achava que o empate ali era um bom resultado, saiu ganhando, perfeito. Eu imaginava que o Fluminense fosse sofrer mais defensivamente. E no jogo de hoje, eu acho que o Fluminense, apesar de ter vencido, e eu concordo com o Jean, teve mais chances claras do que o América, ele foi melhor defensivamente do que na construção. Salve, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem e tem que começar o vídeo do jeito certo, com vitória Fluminense. E tô trazendo linha de passe pra gente analisar melhor o que foi esse jogo e eu volto com vocês no final, tá bom? Já quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força e fiquem comigo até o final. Vamos ouvir Renato Gaúcho depois da vitória do Fluminense sobre o América de Cali pela Sul-Americana. Bora lá. Vamos que vamos. Não, em primeiro lugar, o Fluminense fez uma grande partida. Nós sabemos que nós iríamos encontrar dificuldades. O América já tinha eliminado tanto o Corinthians quanto o Bahia. Conseguimos um gol logo no início da partida. Depois conseguimos o segundo gol logo em seguida. Isso deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Eu vou parar a entrevista, hein? Toda hora é a mesma coisa. Toda hora é a mesma coisa. Depois eu sou mal educado. Eu gosto bastante dos jogadores colombianos, inclusive nós temos lá no nosso plantel. Sofremos uma pressão muito grande, mas sabemos sofrer, sabemos suportar a pressão do adversário. Tivemos algumas oportunidades logo no início do segundo tempo também para ampliarmos o placar. Infelizmente a bola não entrou e no finalzinho do jogo nós tomamos um gol. Mas faz parte, a gente conseguiu um grande resultado contra uma grande equipe fora de casa. Eu falei para vocês antes do jogo que nós tínhamos uma partida de 180 minutos. Nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui na Colômbia. E agora nós temos mais 90 minutos em frente à nossa torcida no Maracanã na próxima terça-feira. Profe Renato, muy buenas noches. Jorge David Castaño para los campeones de Univalle Estéreo. Queda la sensación de que Fluminense pudo ganar 3-0, 4-0. Ese gol casi sobre el final le genera una sensación de tal vez de amargura, tal vez de irse con una gran ventaja a Brasil y ese 2-1 aprieta o deja un poco más abierta la llave. Muchas gracias. Sim, a gente estava com um placar muito bom de 2-0. Tivemos as duas oportunidades claríssimas. Uma com o Everaldo logo no início do segundo tempo, depois com o Canóbio que chegou a bola no travessão. Poderiam sim ter feito o terceiro gol e praticamente eliminado o América, mas infelizmente a bola não entrou. O América continuou nos pressionando, tem uma boa equipe, a torcida deles ajudou bastante também. E infelizmente para a gente nós tomamos aquele gol no final. É lógico que deu uma esperança maior para o América. Mas, como falei, é uma partida de 180 minutos, nós conseguimos um bom resultado aqui na Colômbia. E agora, os outros 90 minutos, a gente joga no Maracanã, em frente à nossa torcida, e jogando por 2 resultados. Conseguimos já a classificação para a próxima fase? Não conseguimos. Mas o que eu falei, nós temos 90 minutos para jogarmos agora em frente à nossa torcida. Profe, buenas noches. Fabián Urreste para Boom FM 99.1. Profe, ¿usted planteó el partido así? De pronto el contragolpe, esperar 2 errores o errores del América y poderse llevar el triunfo? Gracias. Faz parte do futebol, né? Logo no início que eu falei, houve uma indecisão por parte dos jogadores do América, com o zagueiro com o goleiro. Nós conseguimos fazer o gol contra no início, que isso deu uma tranquilidade para a gente. Logo em seguida, o Canóbio conseguiu, num belíssimo gol, num belíssimo chute de fora da área, fazer o segundo gol. Sabíamos que nós iríamos sofrer, sabíamos que o América ia vir para cima da gente. Conversei com o meu grupo no intervalo do jogo, que isso iria acontecer. Aconteceu, falei também que eles iriam deixar os espaços, que nós poderíamos matar o jogo, fazer o terceiro gol. Tivemos, como falei, as oportunidades, mas infelizmente não fizemos. E tomamos esse gol no final do jogo.
Mas é o que eu falei, foi um bom jogo, as duas equipes procuraram o gol o tempo todo, um jogo bastante disputado. Eu volto a repetir, agora nós temos a chance de disputarmos a classificação da próxima fase em frente à nossa torcida. Profesor, por aquí, Julián Londoño, Radio Deportes Colombia. ¿Cómo califica el nivel de un jugador como Stum, al igual de un Germán Ezequiel Cano, que tuvo una muy buena participación aquí en el balompié colombiano? ¿Usted piensa alternar el doble 9 o jugará con el hombre en punta? ¿Y cómo califica el equipo en general en esta noche de hoy? Gracias, buen regreso. É a maneira do América jogar, né? Nós sabíamos, eu já havia assistido alguns jogos do América, sabíamos que eles jogam com 2 pontas abertos, 2 jogadores rápidos. Inclusive, o ponto esquerdo jogou no Fluminense ano passado. É o que eu falei, jogando em casa, ele arriscou, tentando buscar um bom resultado. Mas o Fluminense, como eu falei, soube sofrer, soube ser pressionado, fechou os espaços, não dando muitas chances ao adversário. Fizemos os gols, deu uma tranquilidade maior. Como eu falei, a gente poderia ter decidido a partir daqui, mas o América achou um gol no final do jogo, faz parte, eu falei. Agora nós temos esses 90 minutos no Rio de Janeiro. Profe, buenas noches. Jorge Bustamante para F12 Radio TV. Profe, le salió lo planeado, usted planificó el partido así, y para la vuelta con la ventaja que usted tiene, ¿va a salir igual o ya en Brasil lo va a salir a buscar un poquitico más? Não, eu estou satisfeito pelo que o meu time fez. A gente vem numa pegada muito forte lá no Brasil também, jogando a cada 3 dias. Nós viemos de um Mundial, onde todos os clubes tiveram férias, recuperaram seus jogadores, tanque cheio. O Fluminense é o único time que não teve férias, não teve folga. E a cada 3 dias a gente tem um jogo, a gente disputa 3 competições, viagem para cima, viagem para baixo. O grupo está sentindo esse cansaço. Mesmo assim, eles têm sido guerreiros, eles têm se entregado, têm conseguido os resultados muito bons para o clube. E agora, o que eu falei, nós temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro. Fiquei bastante satisfeito com a nossa atuação aqui, mas nada está ganho ainda. A última aqui para encerrar. 2-1 para o Fluminense. Eugênio, um Fluminense que venceu o Internacional fora de casa pela Copa do Brasil, depois garantiu a classificação em casa, vence fora de casa agora pela Sul-Americana também, tem um jogo de volta, depois da Copa do Mundo que fez também num padrão de mata-mata, né, com equipes inclusive mais difíceis até. É o Fluminense das Copas mesmo, Eugênio? É por aí o caminho? A carreira do Renato é muito marcada por isso, né? É um técnico que em pontos corridos não tem normalmente, né, esse desempenho. Recentemente foi vice-campeão com o Grêmio, mas num campeonato que ele não chegou a disputar exatamente, né? Foi chegando ali, acabou sendo vice-campeão, mas não brigou pelo título. Já quando a gente pensa em Copas, o Renato, desde lá de 2007, se não me engano, quando ele ganha a Copa do Brasil com o próprio Fluminense, né? Que o leva a Libertadores de 2008, quando ele vai para a final, ele tem melhor desempenho. Já tinha ido a uma final de Copa do Brasil com o Vasco antes, contra o Flamengo. Ganhou outra Copa do Brasil com o Grêmio. Com o Grêmio ele ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha Recopa, né? Recopa. E eu acho que ele agora vem de uma campanha, assim, de sonho na Copa do Mundo de Clubes, né? Chegando a uma semifinal. Não é mata-mata, mas é torneio eliminatório da mesma forma. Acho que o Renato consegue fazer o time dele ficar muito focado, né? E consegue desenvolver estratégias para que o time seja competitivo nesse tipo de situação. E aí está muito claro, desde o Mundial de Clubes, como quando ele acha um trio de volantes no meio de campo, que dá uma sustentação defensiva muito grande. E são jogadores que têm saída de jogo também, né? Hércules, Martinelli, Nonato. São jogadores que bloqueiam bem o meio campo, mas que quando precisam sair, saem com qualidade. Eu acho que ali está a base desse novo Fluminense do Renato, que esquece o Ganso. O Ganso ficou em segundo plano, ele era... após o Arias, a referência técnica, então tinha Arias e Ganso. O Arias foi embora, o Ganso perdeu o espaço e o tripé está ali, com Hércules, Martinelli e Nonato. Hora um não joga, às vezes entra o Bernal, né, no meio de campo, às vezes entra o Lima. Mas são jogadores ali que vão dar sempre essa sustentação para um time que
não tem exatamente mais aquela característica que já teve há pouco tempo. É um time que trabalha muito bem a bola, que aproxima, que faz tabela, triangulação. Hoje um time muito mais de aproveitar a força dos jogadores pelo lado do campo. Hoje jogaram Canóbio e Serna. Sim. E ter alguém na área, o Everaldo tem ganho espaço. Perdeu uma chance hoje? Sim, porque ele é um jogador que batalha mais que o Cano, se movimenta mais que o Cano é mais esperar a bola chegar para finalizar, mas, por exemplo, contra o Bahia, fez 2 gols, né? Pois é. Com a bola no pé mais eficiente. O repórter colombiano até perguntou sobre o Cano. Acho que o Renato não entendeu a pergunta, porque ele falou de outra coisa ali, né? Porque o Cano lá o Cano fez muito sucesso lá no futebol colombiano, inclusive. O repórter perguntou rapidinho. Ele falou rápido ali, acho que o Renato não entendeu, então ele falou sobre outra coisa ali, não falou exatamente sobre o Cano. Mas fica bem claro que o Everaldo, que foi bastante questionado até na época do Mundial, hoje é o dono da posição, né? E como o Fluminense hoje joga em 4-3-3, não vai ter espaço para o Cano. O Cano, hoje, claramente, é um jogador de segundo tempo no Fluminense. Mas o jogo ficou... Você ganha um presente como aquele no começo do jogo, né? Nossa, que presentaço. O jogo fica à feição. O Fluminense já teria aquela estratégia de qualquer jeito. São 2 presentes, né? Porque o segundo gol também é um presente. Aí tem a participação. Teve que ter o chute do Canóbio. Aí tem todo o mérito dele também, evidentemente. O Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense acertou no primeiro tempo 75 passes em 45 minutos. Ótimo, perfeito, não tem problema, né? É válido jogar assim também, ainda mais num jogo de competição sul-americana fora de casa. Mas, assim, foi como o Fluminense escolheu jogar. E teve, né, ainda assim, mesmo no primeiro tempo, né, Léo, teve chance de fazer o terceiro. Poderia ter feito, sim. Aí eu concordo com o Renato. Também, se você for olhar os números, eles são bastante enganosos. Porque posse de bola 68-32, finalizações 22-11, evidentemente nos 2 casos a favor do América, esses números. Mas, cara, em relação à chance mesmo criada, o Fluminense teve chances também para fazer o terceiro antes mesmo de tomar o gol. Então, assim, foi um Fluminense que, como disse o Léo, optou por jogar dessa maneira e poderia ter, inclusive, conseguido um placar até maior, apesar desses números favoráveis ao América ao final da partida. Claro que o gol do América no final é um pecado, porque o Fluminense poderia voltar praticamente classificado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você oferece esse placar antes do jogo, você aperta a mão nem joga, fecha, né? Lógico. Então, é um resultado excelente assim mesmo. E olha as arquibancadas, né, Léo? Acho que assim, aí você pode até... loucura, o ambiente lá é fantástico. Exato. O América o América é um clube gigante que passou boa parte da década passada na segunda divisão, caiu e demorou para voltar, né? Então ficou num limbo danado. Mas é um clube que... 4 vezes vice-campeão da Libertadores, tem um tri seguido de vice, né? Como o Renato fez questão de lembrar, passou de Corinthians e Bahia com méritos, jogando melhor que eles. Então não é um time que está aí por acaso, não. É um resultado grande. Acho que hoje, assim, o América, logo no início do jogo, perde 2 gols. 2 chances claríssimas que ele teve, estava 0-0 ainda, o jogo tinha acabado de começar. Se ele faz um desses gols, muda toda a história. É outra conversa. E depois ele vai e entrega um gol aos 7 minutos, que é uma loucura, né? Porque você fala, é verdade, né? Ele teve 2 chances antes disso, mas a entregada foi aos 7 minutos também, né? Então... Sim, porque foi um início de jogo muito intenso, o Fluminense estava tentando se entender ainda, e aí o cruzamento, o Candelo faz aquele gol contra. E aí eles que sentem a bola emocional, né? Passa por outro lado a pressão. E esse América, a gente viu contra o Bahia, o grande mérito dele contra o Bahia, também muito na fase de grupos, foi um time melhor quando teve que se defender do que quando teve que atacar. Contra o Bahia, ele ficou segurando lá o tempo inteiro. Ficou na dele, de vez em quando dava uma estocada. E dessa vez não. Dessa vez ele já tentou sair desde o início, mas depois que toma 2 gols logo nos primeiros minutos, ele é obrigado a buscar um resultado porque tá em casa, é a chance dele de conseguir alguma coisa. No mínimo consegue ele diminuir no finalzinho com o Barrios, mas ainda é pouco, né? Para um time que estava jogando em casa e que tinha a expectativa de fazer um resultado para administrar do Maracanã. O Fluminense vai para o Maracanã com a vantagem da vitória. Exatamente. Jogar em casa, com a sua torcida, fica muito à vontade o Fluminense para passar até as quartas de final. Eu acho que, é óbvio que o Fluminense encorpa mais nas Copas. Outra questão que, para mim, surpreende um pouco, sem os seus 2 principais zagueiros, a tendência era que o Fluminense sofresse um pouco atrás. É óbvio que o meio-campo protege muito bem, o Eugênio chamou a atenção, protege e joga. Então isso tem facilitado.
E sem o Arias, o time tendia a ser bem pouco eficaz na construção. E eu, apesar de o Fluminense ter ganho hoje, eu achei que o Fluminense jogou muito pela esquerda, né, com o René e com o Serna, muito, insistiu demais por ali. Né, do outro lado, com o Samuel Xavier muito mais preso e com o Canóbio. Os dois gols saíram pela direita. Sim. Pelo lado que o Fluminense não jogou tanto assim, ou seja, teve menos lances por ali saíram os gols. Mas eu imaginava que o Fluminense fosse sofrer mais defensivamente. E no jogo de hoje, eu acho que o Fluminense, apesar de ter vencido, e eu concordo com o Jean, teve mais chances claras do que o América, ele foi melhor defensivamente do que na construção. Eu acho que ele ainda é instável defensivamente. Não, ele é instável, mas eu acho que é uma boa atuação. Porque, evidentemente, você sente falta desses caras, principalmente do Thiago Silva. Né? O sistema defensivo não é só os dois zagueiros, e tá? A gente não pode, é todo um sistema ali que começa até no ataque. Mas uma peça como o Thiago Silva faz falta. Eu ainda acho que ele é instável. O jogo de hoje teve alguns sustos que mostram essa instabilidade ainda ali naquele miolo. Mas, no frigir dos ovos, ok, venceu o jogo e isso é o que importa. Eu gostei da atuação defensiva do Fluminense, achava que o jogo ia ser mais duro, que o América ia criar mais chances. Achava que o empate ali era um bom resultado, saiu ganhando, perfeito. E o Canóbio, gente? Porque o Canóbio, em nenhum momento, ele chegou a cair, ele tem um lugar quentinho no coração do torcedor do Fluminense. Posso fazer uma pergunta? Né? O que você espera do futebol do Canóbio? O que eu espero? Isso de hoje. Não, então, porque eu acho que ele é um... Muita entrega. Ele é muito mais um meia do que um atacante. Hoje tivemos os gols, mas tivemos o gol do Canóbio, mas um gol por entrega. Ele é um bom jogador. Por pressão, é isso. Ele é um bom jogador. Não, eu não acho que ele é craque. Mas não, operário. Ele é um... Bom, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente essa palavra. Ele não é craque. Mas em nenhum momento o Canóbio é aquele jogador que, por exemplo, a gente está falando de jogadores operários, tem vários que caem nas graças do torcedor. Né? A gente acabou de falar aqui, eu já falei, Luciano é um operário de São Paulo, ok. Guilherme é um operário no Santos e tal. E esses caras caem nas graças do torcedor justamente pela entrega, porque vira e mexe, fazem gols. Atacante operário não cai muito em graça de torcedor. Cai. O termo operário, o termo operário... Deixa eu te contar uma notícia sobre o futebol mundial hoje. Vai. Um atacante uruguaio acima da média de 26 anos não está no futebol brasileiro. É verdade. A crua realidade sobre o mercado do futebol mundial. Tá? Um atacante de 26 anos, um atacante uruguaio acima da média, ou ele está na segunda prateleira da Europa. Isso é fato. Então, assim, essa é a realidade. O mercado funciona assim. Então, e ele funciona. Hoje, por exemplo, funcionou. Houve uma expectativa exagerada em cima do Canóbio, e o Canóbio é isso, e tá bom demais? Mas eu acho que ele entrega o que ele pode entregar, gente. E eu acho que ele não vai mal. Eu também acho que não vai mal. É jogador útil. O Canóbio do Atlético Paranaense era isso, tá certo? Sim. É que parece que quando chegou o Canóbio, chegou o cara que... Eu acho que o Canóbio é isso e está bom. Só que eu acho que teve uma expectativa alta com o Canóbio que fez com que o torcedor do Fluminense olha o Canóbio e nunca... o Canóbio, esperava mais do Canóbio. Vou bater então naquela tecla de novo que eu tenho falado sempre. De hoje, o futebol exigir e valorizar muito mais, ou mais do que acho que deveria, o atacante que que atua sem a bola. Então, mas o torcedor não, em geral. Sim, mas os técnicos sim. Os técnicos sim. Os técnicos sim. Eles querem um atacante que vá marcar, que vá pressionar a saída do jogo do adversário, que vai encher o saco do lateral, que é o Canóbio. O Canóbio briga o tempo inteiro. Aí... Hoje acertou um belo chute no gol, depois uma bola na trave. Mas muitas vezes, quando precisa do gesto técnico, ele falha. E aí a torcida fica irritada. Só que você vai ver o treinador, vai estar sempre aplaudindo. Porque ele volta, ele vem pegar na lateral, ele vai voltar no meio do campo e tal, pressiona. Não para um minuto sequer. E hoje o futebol valoriza muito mais esse jogador que tem limitações técnicas, mas entrega muita intensidade. É que eu acho que o jogador que tem limitação técnica, ele... para não irritar a torcida, ele precisa entregar resultado. E quando eu digo resultado, no caso de atacante, você está falando muito de... GPS. Eu acho que... Não, o GPS interessa ao técnico. Por isso que quando eu brinco que eu digo do operário, o torcedor brasileiro, ele não valoriza o atacante operário. Ele valoriza o atacante. Então vamos pegar uns exemplos o Romero no Corinthians, o Rony na época do Palmeiras e agora no Atlético. Número. É isso aí. Esses caras seus grandes momentos. Aliás, boas lembranças. Boas lembranças. Porque são caras que entregaram em determinados momentos, eles entregaram muitos gols.
Aí, claro que se você junta as duas coisas, o cara consegue marcar os gols, ele consegue marcar os atacantes adversários, ele agrada ao técnico, agrada ao torcedor e fica tudo bem. No momento em que, de repente, numa fase um pouco pior, isso pode se aplicar ao Canóbio, ele vai ser só o jogador tático, aí vai vir aquela máxima. Cara, então tá bom, se é para escalar um atacante que marque, põe um volante de eu cara. concordo com você. Mas não é assim que funciona no Brasileiro. Eu tô um zagueiro centroavante. O Operário vira e mexe, ele tem que fazer um golzinho. Isso é fácil. Exato. Ele não pode ficar uma seca de 5, 6, 7 jogos. Ele tem que O deixar atacante o Operário, ele é tão essencial. Perfeito. E o Jean citou o Rony. Não existiria a era Abel Ferreira como ela é sem o Rony. Aí, ó. Eu não tenho a menor dúvida. Não existiria assistência para o gol contra o acha que ele Santos faz falta hoje ao na Palmeiras? final. Caiu de nível um pouco. Por enquanto, sim. Mas os Palmeiras contratou jogadores que podem suprir a ausência do Rony. Não poderia jogar no contra-ataque, pressionando na frente. Não teria quem marcasse o Arana, jogou atrás. Não haveria era Abel Ferreira sem o que o Rony fez pelo Palmeiras. Não ganharia o que ganhou. Se houvesse a era, seria com menos títulos. Bem, mas acho que assim... Se as pessoas não reconhecem, nessa hora eu sou obrigado a reconhecer o mérito do jogador. Não, mas E o site ganha um belo corte agora. Eu fiz de propósito. Biscoitou. O site ganhou um belo corte agora. Fala, Jean. Não, eu acho que assim, Mas não falei por isso. existem técnicos que gostam de jogadores que façam isso, quer dizer, e que não vão abrir mão desses jogadores. O Abel Ferreira, que o Birner está citando, é um deles. O Facundo Torres está longe de ser uma sumidade do ponto de vista técnico, um atacante que, né, cria jogadas incríveis, que dribla, que chega, que faz gols. Não é isso. Ele é um atacante também muito voluntarioso, que tem ali alguma capacidade de jogar como atacante, mas é uma lógica que também se aplica muito ao futebol brasileiro por aquilo que o Léo falou. Então, acho que quando o Eugênio fala, pô, mas aqui no Brasil a gente tem muito isso, também pelo fato de que se o cara é daqueles caras que acaba com o jogo toda hora, dificilmente ele vai ficar no Brasil, a não ser que ele esteja no Flamengo, ou a não ser que, enfim, ele tenha tido já uma passagem pelo futebol europeu e aí tenha voltado e aí é mais difícil de negociar, mas em geral, né, quer dizer, você vê que o próprio Arias precisou de uma vitrine rapidinha ali da Copa do Mundo de Clubes para ir embora. E era um cara que estava nesse limite de idade. Então o Arias vai embora porque houve uma... Demora muito para ir embora, que ele foi campeão da Libertadores jogando uma barbaridade. Exato, mas e não vai. Mas você vê como a diferença da vitrine da Copa do Mundo, ela acaba... Eu acho que tem muito... É o que o Léo disse. Se fosse tecnicamente muito acima da média, não estaria no futebol brasileiro. Se você for pega o PSG, pega os atacantes de frente, o Doué, o Dembélé, todos tecnicamente muito acima da média. Todos se comportam como operários porque correm que nem loucos e jogam coletivamente. E no time do Guardiola, todo mundo tem que fazer isso, o Haaland um pouco menos, até o Haaland faz isso. Até o De Bruyne fazia isso. Isso não se negocia, né? Então, parece que é um demérito quando se fala isso, mas na verdade é uma grande virtude o cara ser um bom operário. Alguns são tecnicamente acima da média. De operário, eu estou elogiando. O meu conceito de jogador operário é um elogio. Pode ser mais importante isso do que o cara ser bom com a bola no pé. Agora eu quero... Olha, no banco do... fazer um intervalo, hein? No banco do Fluminense estava o John Kennedy, tecnicamente é melhor. Que deve estar indo embora. Mas está faltando a parte operária dele. O Gancho, tecnicamente é melhor, falta a parte operária. O Keno estava ali, que não consegue mais correr tanto quanto corria. Também é tecnicamente melhor que o Everaldo. Bem-vindo ao mundo real. Quando entra o E tem o Soteldo que vai jogar os outros jogos, também vai faltar a parte operária dele. Isso não é operário, aí passou longe. A gente está falando do Canóbio, mas tem o Serna do outro lado, que é um pouco pior até tecnicamente, mas também no aspecto físico entrega. Só que quando precisa abrir uma defesa, ele olha para o banco e chama, vem Keno, entra aí. Ninguém é obrigado a gostar. Mas para ganhar esses caras são essenciais. Você citou o Fortaleza, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar do Fortaleza. Empate com o Vélez em casa. Citou. Você citou. Citou. E se for linha de passe, eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre o desempenho do Fluminense, se o resultado foi justo ou não, porque em minha humilde opinião, tiveram alguns pontos que eu não gostei, desde a postura da equipe, de ver o América de Cali trocar muitos momentos posse de bola, terminando com 68% da posse de bola, e o Fluminense somente 32%. Viu o América de Cali finalizar, mesmo que muitas bolas isolando, enfim. Tiveram 22 finalizações, somente 11 nossa. 12 escanteios para ele e 3 somente nosso. Então, irmão,
Foram 12 escanteios que a gente ficou aqui, que não passava nem Wi-Fi, com medo de sair uma cabeça perdida ali do nada e achar um gol. Para eles acharem no final do Christian Barrios, que infernizou demais a defesa do Fluminense. Ele e o camisa 10, que eu não vou me lembrar agora, deixa eu ver se vai ter aqui. O Carrascal tá batendo espaço demais. Em diversos momentos eu tava vendo ele finalizar fora da área. O Fluminense estava dando espaço para ele bater. E é uma equipe com pouca qualidade técnica. Se eles não tiveram um placar maior, saíram até com empate. Foi por falta técnica que a gente foi salvo pelo Candelo, que marcou esse gol contra logo de começo e nada fez no jogo. Toda hora errando passe. Muitos jogadores dele são muito abaixo tecnicamente. Se salva alguns, como o Barrios, o camisa 10, o Carrascal. Agora o restante pouco agregou, errando passe demais, né? Então o Fluminense precisa melhorar urgentemente esses pontos. Precisa melhorar na criatividade de jogadas. Porque se não fosse esses erros técnicos aí do América de Cali, né? Desde o gol contra, o zagueiro perdendo na dividida pro Canóbio, o Fluminense não teria achado o gol. Teve um lance ali no segundo tempo, quando entrou o Luciano, que ele roubou a bola, tocou pro Hércules, se não me engano, e ele tocou pro Canóbio, que quase marcou novamente, chutou no travessão, a bola explodiu no travessão, quase quicou na linha ali do gol. Por pouco não entrou. E o Fluminense precisa melhorar na criatividade para ontem. O Luciano teve 2 lances ali, mas também sem entrosamento. Errou diversos passes e falta esse entrosamento ainda. É nítido, mas teve alguns lampejos ali, uma movimentação interessante, passe de primeira. Então a gente pode se animar. É um jogador aí que com certeza vai agregar para o Fluminense, visto que quem estava jogando ali era o Lima, que eu não sei qual que é essa insistência do Lima. Eu não gosto do Lima, é a minha opinião, mas esses são apenas meus 5 centavos. Eu quero saber a opinião de vocês. Fique à vontade, que eu estou sempre participando, curtindo, respondendo vocês. Se inscreva no canal para não perder nada e assim que eu tiver mais novidade eu trago, tá bom? Até a próxima e valeu.